Oi, crianças, tudo bem? Eu sou Stephanie e hoje eu vou dar continuidade à nossa catequese no lar. Então, para começar, vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, quem aí lembra qual foi o tema das duas últimas catequeses? Acertou quem falou missa, né? O Eduardo e a Michele ensinaram pra gente parte por parte da missa, o que significa, como a gente deve se comportar, explicaram bem direitinho. E o Eduardo falou de um momento muito importante, que era o coração da celebração. Alguém aí sabe qual é esse momento? Acertou quem falou a liturgia eucarística. Por que é a liturgia eucarística? Porque é durante ela que ocorre um milagre, que é o milagre de transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo. Esse milagre, a gente dá o nome de transubstanciação. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. O tema de hoje é Eucaristia. Então, para a gente começar, a gente tem que pensar no porquê que vocês precisam saber mais sobre a Eucaristia. Então, esse ano vocês estão fazendo a etapa de Eucaristia 1. Isso quer dizer que no ano que vem vocês vão fazer a etapa de Eucaristia 2. E se tudo der certo, se vocês fizerem as catequeses direitinho, no final do ano vocês vão realizar a primeira comunhão, que é um momento muito especial para todo mundo, para toda a igreja e principalmente para você e para sua família. E por que esse momento é tão importante? Porque vocês vão comungar pela primeira vez. E comungar significa se unir a Cristo. Então a Eucaristia é isso, é a nossa união com Cristo. Quando a gente comunga, que a gente recebe a hóstia consagrada e coloca na boca, a gente ali está se fazendo um com Cristo. E essa união é o que dá a unidade para a igreja. Lembra que a gente falou sobre isso? Que nós todos, em qualquer lugar do mundo, somos um só corpo? Então, é porque todo mundo também comunga desse corpo de Cristo. E é esse corpo de Cristo quem vai nos dar as forças necessárias para a gente viver durante esse nosso tempo aqui na Terra, até chegar a hora da nossa morte. Bom, mas para a gente entender um pouco melhor sobre o que é ser alimentado com o corpo de Cristo, vamos pensar no que é o alimento de fato, O que é a alimentação? Vocês, não só vocês, todo mundo, tem que se alimentar todos os dias, não é mesmo? A gente tem que fazer as nossas refeições direitinho. E para quê? Para que o nosso corpo tenha energia para fazer as atividades que a gente precisa, como estudar, trabalhar, no caso dos pais de vocês, Ou às vezes para poder brincar, fazer as atividades ou alguma tarefa que os pais de vocês pediram, às vezes para fazer algum esporte, para praticar algum esporte. Então a gente precisa de energia para fazer muitas coisas. E para isso a gente usa o alimento, um arroz, feijão, a carne, alguma coisa do tipo. Mas a gente não é só o corpo, Não é só isso que a gente vê aqui. A gente também tem uma parte que se chama alma, o espírito. E essa parte da gente, da nossa pessoa, também precisa ser alimentada. E para nós cristãos, a gente alimenta essa parte com o corpo de Cristo. Então, a Eucaristia é um alimento espiritual também, porque alimenta a nossa alma. E por que a nossa alma precisa ser alimentada? Para poder viver os desafios que a vida oferece, às vezes para passar por situações difíceis. Tudo isso a gente precisa também alimentar a nossa alma. E é Cristo quem nos dá essa força, assim como o amor. A gente também precisa receber o amor de Cristo para poder também amar aos outros, E é a comunhão com Ele que nos dá esse amor. Muito bem. A gente já deu para começar a entender o que é a Eucaristia. Mas eu tenho que explicar para vocês
que a Eucaristia, né, na igreja, a gente chama de sacramento. E o que é um sacramento? Sacramento é um sinal visível de uma realidade invisível. Então é algo que a gente consegue ver, mas que significa algo muito maior e diferente, muito mais além do que a gente consegue enxergar. Então, por exemplo, o pão e o vinho não são ali só esses alimentos, né? Eles são, na verdade, o corpo e o sangue de Cristo, um mistério muito maior. Por isso que esses sinais, né? Eles são sinais visíveis de uma realidade invisível. E a Eucaristia é considerada o sacramento de todos os sacramentos, né? O maior de todos eles. Por quê? Porque ele é a perfeita união com Cristo. Então, toda missa, o cristão tem a oportunidade de se unir perfeitamente a Cristo. E não tem nada mais que possa nos gerar isso, né? Do que essa perfeita comunhão. Muito bem. E aí a gente entra num outro ponto, que é quando que a gente celebra esse mistério, né? A Eucaristia. Vocês já sabem, né? Foi o que foi dito na catequese da semana passada. A gente celebra a Eucaristia na missa. E a missa, ela pode ser considerada 3 coisas. Né? Pode ser considerada como uma ação de graças, que a gente agradece a Deus por tudo que a gente vive. Pode ser considerada como um memorial, em que a gente lembra que Cristo se deu por nós, para nossa salvação. E também pode ser considerada um banquete, porque Cristo se dá como um alimento a nós, né? Não como um alimento qualquer, né? Como uma refeição, mas uma refeição muito grande e muito abundante, que é o corpo dele. Então é considerado um banquete, algo muito grande. E aí vocês podem se perguntar, tá, mas quem resolveu colocar essa parte durante a missa? Né? De onde surgiu essa ideia de celebrar a Eucaristia? E aí a gente precisa lembrar de umas catequeses que a gente teve lá no início do ano, sobre a Semana Santa. Vocês lembram? Mais ou menos? Então eu vou lembrar vocês. Na Semana Santa tem um dia muito especial que é a quinta-feira. Na quinta-feira a gente celebra o lava-pés, mas também celebra a instituição da Eucaristia, que é quando Cristo mesmo instituiu, que falou assim, olha, é para vocês continuarem realizando isto em memória de mim. Né, transformar esse pão e esse vinho em meu corpo e no meu sangue. E aí a gente pode ler na Bíblia onde está escrito isso. Vou pegar aqui para vocês. Está lá em Lucas capítulo 22, do Evangelho de São Lucas. E tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo, essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Cristo mesmo fez isso na última ceia, né? Quando ele estava com os discípulos dele, com os apóstolos. Ele pegou o pão, pegou o cálice, e ali ele transformou, né? Esse pão e esse vinho no corpo dele e deu a nós, para que a gente possa se unir a ele. E ainda falou, façam isso em minha memória. Essa parte a gente reza, né? Toda a missa. Toda a missa o padre fala as mesmas palavras, porque como imagem de Deus, de Jesus, né? O padre também realiza essa transubstanciação. Na verdade, não é bem o padre que realiza, né? É Jesus Cristo mesmo que se dá de novo para nós e realiza esse milagre. Bom, e por que será que Cristo quis nos dar a Eucaristia? Né? Quis que a gente celebrasse esse mistério. E aí eu vou abrir outra passagem que está lá em João 6 para explicar um pouco para vocês. Fala assim, do Evangelho de São João. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Cristo nos deu a Eucaristia para que a gente possa permanecer nele. Né? Quando a gente comunga, a gente permanece com Cristo. E isso, para a gente, é o maior dos presentes que a gente poderia desejar. Né? A nossa alma deseja, no fundo, poder estar unida a Deus, né?
na pessoa de Jesus Cristo. Então, é um momento muito importante porque nos dá essa possibilidade. E é por isso que a gente também pode considerar que a missa, né, que essa Eucaristia, já é como se fosse uma celebração antecipada do céu, né, em que a gente pode estar junto com Deus face a face. Então é como se fosse já uma prévia, digamos assim, um spoiler do que a gente pode encontrar depois que a gente morrer e ir para o céu, né? Então, por isso que a missa é tão importante para a gente, porque a gente pode viver esse mistério. E aí vocês podem até se perguntar, nossa, Stephanie, é muito bonito isso tudo, né? A gente vê que a missa é muito importante por tudo isso. Mas como eu posso realmente acreditar que aquele pedaço de pão, aquela hóstia lá, é realmente o corpo de Cristo? E aí entra um outro mistério que a gente também não tem que saber aprender com ele, né? Que é o mistério da fé. Que é a gente poder pedir a Deus que nos dê a fé de acreditar que ali é realmente a presença de Cristo, né? Que Cristo se encontra ali. E isso leva um pouco de prática. Por quê? Porque a gente começa a perceber alguns detalhes na missa e vai meditando isso no nosso coração, né? Pedindo e rezando a Deus para que nos dê essa fé, essa certeza de que ali tem o corpo dele. Então, na igreja, na catequese, a gente aprende muitos jeitos de poder respeitar a Eucaristia para também nos ajudar a ver esse mistério. A missa, ela tem uma realidade muito maior do que a gente vê. Então, se às vezes a gente vai para a missa, né, desanimado, sem vontade, sem estar lá, a gente acaba não percebendo tudo aquilo que a gente recebe, toda a riqueza que ela é. E com o tempo, às vezes pode fazer com que a gente também não queira mais ir. Então é importante vocês começarem a perceber da importância dela para que comecem a notar os detalhes, né? De ver que Cristo se dá para nós todas as vezes que a gente celebra a missa, para ver que Deus nos dá a palavra cada dia, né? Se a gente for ao encontro dele, a gente recebe essa palavra através das Sagradas Escrituras, mas também da homilia do Padre, que ele também nos convida a reconhecer as nossas debilidades, né, os nossos pecados, que a gente tem um convite também para agradecer a Deus por tudo que ele faz. Então, a missa é tudo isso. E que se a gente começa a aprender, né, essa totalidade e a tentar entender um pouquinho dela, a gente pode começar a ver essa beleza. Então, qual é o convite para essa catequese, né? É que vocês comecem a meditar um pouco no coração de vocês. Se vocês querem um dia poder se unir com Cristo, com Deus. Esse Deus que a gente fala tanto na catequese, né, que realizou tantas coisas na história, se a gente quer poder se unir a Ele, né, e receber essas graças que Ele quer nos dar. Então, a gente falou também um pouco sobre a oração, né, a Luísa deu essa catequese, em que a gente falava que é preciso começar a encontrar qual é aquele lugarzinho no nosso coração em que a gente consegue ter uma intimidade com Deus. E é nessa intimidade que a gente começa a perceber aquilo que ele faz. Então comecem a pensar aí, vocês realmente querem se encontrar com Deus, né? Se unir verdadeiramente com Ele? Por que a gente quer isso, né? Qual é a graça maior de poder receber a Jesus Cristo também na comunhão? E que essa catequese também comece a dar esse desejo, né? Ajudar vocês a começarem a se preparar para o ano que vem, que já está quase chegando, não é? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. A gente está praticamente já no fim do nosso ano da catequese, que foi um pouco diferente do que a gente esperava, né? Mas que a gente sabe que Deus conhece a cada um e sabe os frutos que tudo isso pode ter realizado nas nossas famílias, né? E o fim de um ano catequético, né? Não significa que vocês vão parar de aprender sobre Deus ou que vocês vão parar de se encontrar com Ele. Muito pelo contrário, quer dizer que vocês agora têm um momento para poder começar a rezar, para poder estar junto com Deus, só vocês, né? Na sua família, na sua casa, às vezes celebrando a missa, às vezes rezando em família, e em outros momentos que a gente já falou durante todo esse ano. Acho que era isso que eu queria falar para vocês. Então, espero que tenha dado um pouquinho desse gostinho do que espera vocês no ano que vem.
E deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui que eu esqueci. Não tem mais nada. E então, para a gente terminar, vamos fazer uma oração e pedir a Nossa Senhora que nos ajude a pedir a Deus esse desejo, né? De poder estar com Ele e com toda a igreja. Porque a comunhão, né, que a gente tem com Deus e com a igreja, também se reflete na nossa comunhão com todos aqueles que já faleceram, né, que já estão nos céus, que são os santos e também a Virgem Maria. E agora também, daqui a pouco a gente vai celebrar a solenidade dos fiéis defuntos, né, que são as pessoas que faleceram. E é uma oportunidade para a gente rezar também por eles, estar em comunhão com eles. E a missa é a melhor oração que a gente poderia oferecer para eles. Então fica aí também esse convite para vocês celebrarem essa solenidade. Então, para terminar, vamos rezar. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Tu que conheces o nosso coração, conheces tudo, te pedimos, através da Nossa Senhora, que os nossos pedidos cheguem até vós e que, se for da Tua vontade, que os realize. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima.